Então vamos lá. E aí, pessoal, desculpem aí, imprevistos, né? Sempre imprevistos acontecem, ainda mais falando sobre tecnologia e todas essas coisas, atrasamos aí em meia hora. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá? Então, qual é o objetivo desse Hangout? É trazer a informação e a problemática do sedentarismo. E o porquê que o nosso organismo sabota a gente, mesmo a gente sabendo da importância dele. E é isso que nós vamos construir durante esse Hangout. Ok? Então, dá para compartilhar a tela agora aqui, Reinaldo? Você está vendo a tela, Miguel? Os slides, tá vendo? Não, já tá no vídeo. Ok. Aí está. Tá. Já tá nela, né? Já? Tem um Ok. delayzinho, mas... Então, esse é o tema. Essa é a proposta. Que você, no final desse Hangout, tenha a perfeita noção de como começar a sair do sedentarismo. Ok? Que o sedentarismo, pessoal, ele tem que ser encarado não como hoje, mas como você quer estar. Como você quer envelhecer, como você quer passar a sua vida e como você quer levar ela com mais qualidade e, obviamente, se afastando do processo de doença. E quanto mais sedentário você for, maiores são as chances de você desenvolver as doenças crônicas, as doenças que aumentam a chance de aparecerem no processo de envelhecimento. Ok? Então, vamos lá. Bom, para começar a falar de sedentarismo, é muito legal a gente entender como que ele começou, né? Como é que o sedentarismo começou? E para a gente fazer isso, eu vou buscar uma informação de 10 mil anos atrás. Então, pessoal, nessa época, era muito comum as pessoas, aliás, para a sobrevivência das pessoas, para que elas conseguissem sobreviver, elas precisavam caçar. Então, é onde a caça, a luta e a fuga eram necessários para a alimentação e a sobrevivência. Aquele que tinha êxito nessa tarefa aumentava muito a chance de sobreviver. E o que era sobreviver nessa época? Além do fato de não virar a caça, era poder reproduzir. Era assim que as coisas aconteciam, certo? E nesse cenário, né, para que haja essa sobrevivência, o que era super importante acontecer para que o ser humano nessa época tivesse êxito? Ele precisava de atividade física. Esse era o papel principal, essa era a principal função que o indivíduo precisava ter para poder sobreviver. E uma outra função, que essa foi sendo desenvolvida, é que nem sempre essa pessoa, esse indivíduo nessa época, tinha o alimento disponível. Às vezes ficava algum período, dias, sem se alimentar. E aí se desenvolveu a necessidade de armazenar energia. Só que esse armazenamento de energia, ele continua até hoje. E como é que a gente armazena energia? A gente armazena energia com gordura e carboidrato. Agora, olha só, nós perdemos ao longo desse tempo a necessidade do movimento. Porém, foi instalado no nosso gene a capacidade de armazenar energia. E se a gente pensar nisso hoje, com a modernização, a necessidade de movimento ela foi perdida. E não só foi perdida, o nosso ambiente ele está preparado para que você nem pense em se movimentar.
E quando eu falo isso que o elevador, quando você entra, já está lá logo de cara, é mais fácil você ir de elevador do que você ir de escada. Quando você vai na padaria, você quer parar na frente da padaria e não parar um quarteirão antes. Então, o ambiente todo, ele está preparado para que você não pense em se movimentar, e sim continue poupando energia, porque nisso nós viramos, assim, excelentes poupadores. O nosso cérebro trabalha o tempo todo para você economizar energia. O nosso sistema, o nosso órgão trabalha o tempo todo para que você armazene essa energia. Então, olha o problema que o sedentarismo e a modernização criou para nós. Nós éramos seres que precisávamos de movimento para sobreviver. Hoje, nós não precisamos mais. Porém, continuamos armazenando energia como uma maneira de sobrevivência. Olha só. Só que deixamos de nos movimentar. Marco, eu não sei se todo mundo ouviu a gente se apresentando. Eu queria dar um oi para todo mundo. Eu sou a Daniele Castellani, nutricionista, e eu trabalho junto com o Marco com o projeto Fisiofit. Vocês têm visto postagens minhas na página dele, na minha página também. E isso que o Marco falou é uma coisa muito interessante, né? Com o ambiente moderno, então, com a tecnologia, com a revolução industrial, a gente tem menos chance de se movimentar, a gente tem menos chances de ser mais ativo. Então, por exemplo, para pedir uma pizza hoje, você não precisa nem levantar da cadeira para ir até o telefone. Você tem o celular na sua mão, com 2 toques você pede a sua pizza. Então, essa modificação no padrão de comportamento das pessoas levou ao sedentarismo. E também teve uma alteração no modo que a gente se alimenta, né? Como o Marco já falou, antigamente, né, há 10, 20 mil anos atrás, o homem, ele se alimentava basicamente do que ele caçava. Então, ele precisava se deslocar até os lugares para conseguir obter esse alimento. As temperaturas eram muito baixas em algumas épocas do ano. Esse alimento ele não era disponível o tempo inteiro, então, muitas vezes, essas pessoas passavam longos tempos sem se alimentar. E então essa oferta de alimento ela era muito escassa, ela era pouca, né? Os homens, os seres humanos, eles não tinham essa oferta de alimento como a gente tem hoje. Então a gente teve essa alteração no padrão. Então, com a revolução industrial, com a tecnologia, a gente tem uma abundância de alimento. Então a gente tem alimento o tempo todo e em grandes quantidades, né? Só a gente ir até o supermercado, as prateleiras estão sempre cheias, a gente consegue alimento a qualquer hora que a gente precisa. Com mais alimento disponível, a gente tem um ponto que o Marco já falou, que é a diminuição do gasto de energia, né? Tem estudos que mostram que de antigamente para cá a gente teve uma redução do gasto de mais ou menos 600 calorias por dia, né? Então a gente gasta 600 calorias a menos do que a gente gastava antes. Além disso, esses alimentos que a gente tem disponíveis em grande quantidade, eles são ricos em proteínas, eles são ricos em gorduras e em açúcares refinados, e tem baixa quantidade de fibras, né? Quando o alimento ele é industrializado, ele não é um alimento natural, não é um alimento que a gente planta, não é um alimento rico em fibras como as frutas, verduras e legumes. O que a gente acha em grande maioria nos mercados hoje em dia são bolachas, chocolates, enlatados, que são esses alimentos com essas características mesmo. Muita gordura, muito açúcar refinado, poucas vitaminas, poucas fibras. E o porquê isso acontece? Né? A gordura, o carboidrato, o sódio, eles melhoram o sabor do alimento, então o alimento ele se torna mais saboroso. Eles ajudam a aumentar o tempo de prateleira, então os alimentos hoje eles duram mais do que eles duravam antigamente. Justamente por causa desses aditivos, dos componentes, dos conservantes artificiais que a gente coloca, né, que a indústria coloca nos alimentos. Então, o padrão alimentar mudou, né, da caça, do alimento plantado, ele passou para o alimento industrializado, né, e o preço desses alimentos, na verdade, acaba sendo até mais em conta do que alimentos naturais. Então, na hora de você escolher, acaba sendo muito mais prático, muito mais barato você escolher um alimento industrializado, ao invés de escolher um alimento que é natural, que é rico em fibras. E, além disso, hoje em dia a gente tem muito a cultura do fast food, né? Então, as praças de alimentação estão cheias de alimentos que são feitos de forma rápida, né? As pessoas não têm mais tempo,
o dia é muito corrido, então fica muito mais fácil passar no shopping, por exemplo, e pegar um alimento pronto. Então, olha como foi construído, como as coisas foram se construindo para que realmente você prejudique muito nas suas escolhas. Na alimentação, antes nós plantávamos, tínhamos que nos movimentar para nos alimentarmos. As nossas escolhas alimentares, elas eram feitas a partir do nosso quintal, né? Agora não. Agora você junta toda essa potência de armazenar energia com a facilidade da vida moderna de não se movimentar. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo prejudica demais a nossa saúde. E é assim que nós estamos construindo não só um presente muito perigoso, mas também um futuro, porque isso vai passando de nós para os nossos filhos, e essa cultura do não movimento, do fast food e da alimentação, junto do sedentarismo, tudo, começa a ter uma incidência enorme do problema do sedentarismo. E aqui eu vou citar alguns problemas que o sedentarismo traz. O sedentarismo, pessoal, isoladamente, só ele já é um fator de risco enorme. Para vocês terem uma ideia, 70% da nossa saúde depende da sua escolha. E 30% somente depende da sua genética e da sua hereditariedade. Só que vocês viram como nós fomos construindo a informação até aqui. Porque o ambiente, ele faz, se você não se torna consciente disso, o ambiente, ele faz com que a sua escolha seja sempre a mais rápida, a menos saudável. Então você constrói isso no ambiente presente e o sedentarismo começa a ser levado e tem que ser tratado hoje como um grande problema de saúde. Porque o sedentarismo, ele aumenta, por exemplo, vários tipos de doença. Vou citar algumas com porcentagem. Ele aumenta a incidência de infarto em 60%, de hipertensão arterial em 30%, em doenças arteriais coronarianas em 45%, diabetes mellitus tipo 2 em 50%. Fora depressão e outras doenças crônicas, como também eu não citei, mas que vale citar, ele aumenta o risco de você desenvolver alguns tipos de cânceres. Então, olha como, se a gente colocar tudo isso e imaginar que 70% da população não atinge o nível mínimo de atividade física durante o seu dia, isso se tornou um grande problema de saúde. Porque, na verdade, se a gente colocar isso também em números, são 2 milhões de pessoas que falecem, que morrem todo dia devido ao problema do sedentarismo. E fora os bilhões que se gastam com essas doenças crônicas, que seria muito mais fácil se as pessoas encarassem isso como uma prevenção e não como de ficar correndo atrás disso e de remédio e tudo mais, mas realmente cuidasse do problema, do seu problema, o que depender de você pudesse fazer, e no fato de ser sedentário é uma coisa que só depende de você sair dele, e você vai ver como é fácil isso no final desse hangout. Você não precisa acumular grandes quantidades de energia para sair do sedentarismo. Então eu quero que você grave isso com muita propriedade, e escreva isso. O sedentarismo é, isoladamente, um grande problema de saúde. E ele deve ser enfrentado. Ok? Os benefícios da atividade física. Bom, não é nenhuma novidade. Né? Não é absolutamente nenhuma novidade que você sabe quais são os benefícios. Porém, nós deixamos de fazer. Né? Mesmo você sabendo disso. Então, o que a gente ganha em fazer atividade física?
Eu vou citar algumas coisas aqui também, porque eu não quero ficar nisso que você já sabe, porque eu quero resolver, ajudar você a resolver o seu problema de como enfrentar o sedentarismo, como sair dele. Então, o que acontece? A gente melhora a nossa capacidade física, a gente melhora o nosso desempenho nas atividades do dia a dia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sentar, o levantar, o subir uma escada, o dar uma volta no quarteirão, acompanhar o seu filho, jogar uma bola com o seu filho, tudo isso fica muito mais fácil e o nosso organismo fica muito mais eficiente. Você afasta, por exemplo, a probabilidade, a chance de desenvolver todas aquelas doenças que eu falei para vocês. Se a gente colocar que você desenvolve 40% de chance de ter desenvolver hipertensão arterial, se você começar a fazer atividade física, você tem 40% menos de chance. Tem um estudo que está no livro do Drauzio Varela, o livro é sobre correr, e foi feito um estudo com 335 mil pessoas. Pessoal, o resultado, ele não deixa dúvida. O resultado, ele realmente não deixa dúvida. São 335 mil pessoas que participaram desse estudo. E o que eles verificaram? Que a pessoa ser ativa, ela diminui em 41% o risco de morte sobre qualquer causa. Ou seja, se eu parasse aqui agora e falasse para você que você diminui o seu risco de morte sobre qualquer causa em 40%, se você começar a fazer atividade física, eu acho que já valeria a pena você ter esperado até agora. Porque só esse benefício já vale você começar a pensar como você vai sair do sedentarismo. E quando a gente fala em sedentarismo, quando a gente fala em benefício da atividade física, a gente também tem que linkar, porque uma coisa está muito ligada à outra, que é o benefício da alimentação. Que o mesmo esforço, se você vai ver no final desse hangout, no finalzinho dele, que é o esforço que você vai fazer, que é muito pouco, para poder sair do sedentarismo e começar a ter o benefício da atividade física, é o que você vai ter também na hora que você começar a pensar na sua alimentação. Né, Dani? Exatamente. Não tem como separar atividade física de alimentação quando a gente busca uma vida mais saudável, né? E quando a gente pensa em uma redefinição de hábitos alimentares, quando a gente pensa em reestruturar esses hábitos alimentares, a gente tem que pensar quais são os benefícios. Então, cai mais ou menos nos mesmos benefícios da atividade física. Então, a gente melhora a nossa sensação de bem-estar, a gente se sente mais disposto, a gente evita o aparecimento de várias doenças crônicas, como obesidade, que é uma pandemia mundial, principalmente entre as crianças. Então, crianças e adolescentes, eles estão ficando cada vez mais obesos, e a chance dessas doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares aparecerem, é muito maior. Então, a gente precisa prestar bastante atenção na alimentação também. Ela é uma mudança de hábito que tem que ir junto com a inclusão de atividade física no nosso dia a dia, né? Diminui o risco de aparecimento de câncer. Então, assim, melhora a sua disposição, melhora os seus potenciais. Então, isso é muito importante. A gente pensar nesses dois fatores juntos, associar a atividade física com uma alimentação mais balanceada. Certo, Marco? Certo. Bom, como agora eu quero te ajudar? Como dar o primeiro passo e o que podemos fazer para te ajudar? É exatamente isso que nós vamos falar agora. Aí você pode pensar assim, pô, mas por que eles falaram há 10 mil anos atrás? Por que eles falaram sobre armazenar energia? Por que eu falei sobre modernização? Porque é o seguinte, antes nós tínhamos um movimento baseado na sobrevivência. Para sobreviver, nós precisávamos nos movimentar. Nós precisávamos de atividade física para que isso acontecesse. Nós precisávamos ter a capacidade de realizar atividade. O movimento fazia parte o tempo inteiro, porque se a gente quisesse ter sucesso
Ou seja, se a gente quisesse nos alimentar. E aí nós vimos também que a gente precisava, sim, armazenar energia para a época de estiagem, que a gente não sabia quando ia nos alimentarmos. Então, pessoal, tudo isso formou uma grande cadeia. Porque isso foi instalado no nosso corpo. Nós somos poupadores. Perdemos a necessidade de movimento. O nosso cérebro trabalha o tempo inteirinho para que você não gaste energia. Isso ficou instalado. Então, pensa só. O seu cérebro e o seu corpo quer poupar energia. O ambiente faz com que você escolha sempre o mais fácil. E nós somos poupadores. Nós poupamos e não nos movimentamos. E assim, os problemas de saúde, como a obesidade, toma conta cada vez mais da população, não no Brasil, mas no mundo todo. Agora, olha só. Nesse momento, onde você tenta fazer alguma coisa, e o seu cérebro, e o seu organismo fala para você não fazer isso, porque a única função que ele tem, ele continua na era primitiva, que é fazer você sobreviver. Você quer se movimentar e existe uma coisa falando para você não fazer isso. O seu poder de escolha, se você não tiver consciência disso, ele fica extremamente prejudicado. Você sabe da importância de sair do sedentarismo, mas ao mesmo tempo, esse boicote do seu organismo faz com que você não saia. E sabe como é que você chama isso? Você chama isso de preguiça. E essa é a interpretação que você tem através dessa mensagem que o seu corpo te dá. Ok? E como é que a gente chama isso? Esse é o primeiro passo que eu quero falar para você. São 4. Esse primeiro passo, a gente chama ele de zona de conforto. É onde o seu organismo, o seu cérebro, está dizendo para você assim, para que eu quero sair disso? Eu conheço já assim. Eu já sei, eu já conheço. Está muito confortável. Eu não preciso dar passo, eu não preciso sair disso, porque eu já estou num ambiente que eu conheço. Então, o primeiro passo é você se tornar consciente da zona de conforto. Essa zona de conforto é o seu cérebro falando para você que ele está entrando em contato com aquela fase primitiva dele, que é a sobrevivência. Ele quer se afastar de qualquer coisa que ele não conhece. Então, é se tornar consciente que você está na sua zona de conforto e você precisa de um esforço para poder sair dela. E como é que você pode fazer isso? É aí que eu vou oferecer o segundo passo, que é você ajudar o seu cérebro nesse processo. Você tem que facilitar o tempo inteiro para que ele não pense nisso. Você tem que facilitar as escolhas do seu cérebro. Então, como é que você pode fazer isso? Você pode deixar a sua roupa preparada no dia anterior. Você pode preparar a sua fruta ou o seu lanche ou o que você vai se alimentar antes de fazer exercício. Deixar tudo preparado e já sair do trabalho com ela. Se você for fazer exercício de manhã, prepare tudo no dia anterior, deixa tudo preparadinho, porque sempre que o seu cérebro tiver que escolher, ele vai escolher voltar para a zona de conforto. Porque é lá que ele conhece, é lá que é confortável, é lá que ele sente prazer, que está tudo dentro daquilo que ele conhece. Então ajude ele a isso. Se você for fazer exercício de manhã, prepare tudo no dia anterior. Se você for fazer exercício à noite, saia de casa com tudo pronto numa mala. E outra, não volte para casa. Vá direto para onde você quiser. Vá direto para uma academia, vá direto para um parque, vá direto para um bosque. Não dê a oportunidade e a chance do seu cérebro entrar em contato com aquilo que é gostoso, com aquilo que é confortável, que é o sofá, que é o ambiente da sua casa, que é lá que ele quer ficar. Então, esse esforço precisa ter. E uma última coisa.
para você ajudar o seu cérebro nisso, que é tenha meta. Faça uma meta. Por exemplo, aonde você vai caminhar, já pense tudo isso. Quanto tempo você vai caminhar, nós já vamos falar disso. Então, toda hora, todo momento que você evitar o gasto de energia do seu cérebro, porque lembra que você é um poupador de energia, sempre que você poupar ele de gastar energia, ele vai facilitar muito esse processo de mudança. Então, primeiro passo, tenha consciência da sua zona de conforto. Segundo passo, ajude o seu cérebro. Terceiro passo, prazer e dor. O nosso corpo, o ser humano, ele vive em função de fugir da dor em busca do prazer. E por que eu estou falando isso? Porque sempre que você pensar no exercício físico como uma coisa desgastante, quando você pensar em exercício físico como algo muito extenuante, ele vai te afastar disso. Então, quando você tiver um objetivo de começar a fazer exercício físico, ele tem que ser prazeroso. Ele tem que ser confortável. E não tem nada mais confortável e conhecido do seu corpo do que caminhar. Do que você começar a fazer caminhada. Porém, essa caminhada, ela tem que ser muito prazerosa. No início, para você fazer o seu corpo ter contato com o prazer do exercício, você não pode colocar e impor para ele grandes quantidades, grandes intensidades. Porque lembra, o nosso cérebro, ele quer se proteger. E você sabe que ele quer o tempo inteiro fugir da dor em busca do prazer. Então dê prazer para ele. Faça a caminhada no bosque, olhe as árvores, convide um amigo, faça isso junto. Vá a ambientes que você conhece. E primeiro, pare antes de se sentir muito cansado. Nesse início, procure ficar sempre naquele momento do legal, naquele momento prazeroso. E o que você pode começar a fazer para ter contato com isso? Uma coisa que vai facilitar muito, que é, quando você começar a fazer exercício, quando você começar, antes de dar o primeiro passo, dê uma nota de 0 a 10, como você está se sentindo. Como que aquela experiência está sendo para você? Como o seu corpo está reagindo? Então, no começo, você vai perceber que a nota é sempre um pouco baixa. Então, eu estou me sentindo o quanto animado você está, o quanto motivado você está naquele momento, o quanto você está interpretando aquele momento como prazer. Dê uma nota. E quando você fizer os seus 10, 15, 20 minutos de caminhada, dê uma outra nota. Você vai ver como a nota final, depois do exercício, ela é maior. O exercício físico, ele dificilmente ele vai ser encarado assim. Nossa, eu preciso fazer atividade física, eu estou me sentindo muito bem antes de você começar. Porque o exercício, para ele se tornar prazeroso, você tem que começar a fazer exercício físico. Dificilmente você vai sentir o prazer do exercício antes de experimentar o exercício. E isso é hormonal. Isso é através do neurotransmissor chamado dopamina e outro chamado endorfina, que é o hormônio. A endorfina. A serotonina também faz parte. A serotonina também faz parte. O que é isso? A dopamina, por exemplo, ela dá uma mensagem de motivação, de realização. A serotonina dá uma mensagem de prazer. Dá uma mensagem de prazer. Então, depois que você começa a praticar o exercício físico, está tudo colaborando para que você sinta prazer. Então, essa nota final, ela tende sempre a ser maior do que a nota que você vai dar no começo. Isso vai acontecer um dia, vai acontecer 2, vai acontecer 3, e você vai começar a experimentar o exercício como prazer. E aí, um hábito se instala. Recapitulando, o primeiro passo, você tem que ter consciência da sua zona de conforto. O seu segundo passo, ajude o cérebro. O terceiro passo, prazer e dor.
Trabalhe o início da sua jornada, da sua vitória, sempre no prazer. Fuja da dor. Ok? Por isso que sempre que você tem um objetivo da saúde em primeiro lugar, você tem a chance enorme de se tornar bem-sucedido nessa meta, nessa conquista, né, nesse novo hábito de fazer exercício. Imagina a saúde como um grande guarda-chuva e todos os outros benefícios que você deseja, eles vão depois. Então, se você tem a saúde em primeiro plano, o emagrecimento, os seus índices de colesterol, seus índices de glicemia, todos eles vêm embaixo desse guarda-chuva chamado saúde. E eu tenho certeza que se você fizer isso e não enxergar o exercício como uma meta a curto prazo, como o próximo verão, o carnaval, entrar no biquíni, o casamento de uma amiga, enfim. Sempre que você tem a saúde como objetivo, o exercício ele passa a ser parte da sua vida, como comer, beber ou qualquer outra coisa. Nesse sentido, que é uma necessidade que você faça, porque lembrem-se, nós somos indivíduos de movimento. E tudo isso, toda essa problemática começou quando perdemos a necessidade do exercício. Ok? Quarto passo. Iniciando de forma suave. E o que é mais suave do que caminhar? O que é mais conhecido para você e para o seu corpo que é caminhar? Você não precisa aprender um novo movimento. Você não precisa de grandes esforços para caminhar. O caminhar, o benefício da caminhada, ele tem assim, uma série de benefícios que você não precisa agora, nesse momento inicial, pensar em grandes quantidades, em pensar em intensidade muito grande. Porque quando você fala em benefício da caminhada, você fala em benefício cardíaco, respiratório, sensação de bem-estar, e que isso provoca em você uma melhora da sua autoestima, o seu condicionamento físico, contato social, diminuição do peso. Lembra só, diminuição do peso, ele está embaixo do guarda-chuva da saúde. E se a gente colocar isso no processo de envelhecimento, então, essas perdas elas vão se acumulando. E o fato de você começar a se movimentar, começar a experimentar o movimento, o exercício novamente, você começa sim, não importa a sua idade, a ter os benefícios da caminhada. E aí você pode colocar isso de duas maneiras, né? Uma, segundo a Organização Mundial da Saúde, o que ele diz? O que a organização diz? Que se você acumular 150 minutos de exercício aeróbico por semana, você passa a ser uma pessoa não sedentária. Pessoal, 150 minutos quer dizer 22 minutos por dia. É muito pouco para você ter um benefício enorme. Então, vamos recapitular. Se você quiser anotar alguma coisa assim. Primeiro passo, você tem que ter noção da sua zona de conforto. Segundo passo, ajude o seu cérebro. Terceiro passo, prazer e dor. E agora, o último, iniciando de forma suave e prazerosa. A atividade física, o exercício físico, ele tem que ser encarado como um grande propósito realmente na sua vida em busca da saúde. E é exatamente isso que eu quero dizer. Conquiste saúde e depois o que você desejar. Porque a partir do momento que você tem isso na sua mente, você tem isso na sua cabeça, e você ajuda o seu corpo a entender isso, você ajuda também que você tenha uma adesão à atividade física. Porque nós construímos essa informação para você de forma que você entenda como esse esforço que você chama de preguiça, que você interpreta, na verdade, como preguiça, como você pode interpretar também não tenho tempo, como você pode interpretar também eu não consigo. Sim, você consegue.
Você consegue. Basta que você tenha consciência disso que nós conversamos agora. Porque é uma coisa que depende de você, 100% de você. E a partir do momento que você tem a consciência disso, você precisa conquistar saúde e depois o que você deseja. Coloque a saúde em primeiro lugar. Bom, e como mais a gente pode te ajudar a isso? Como que, além dessa palestra, desse hangout, a gente pode te ajudar a dar a mão para que você dê esse primeiro passo? Nós estamos construindo, em fase de término, um guia. Um guia que vai chamar Saia do Sedentarismo. Ele é um guia em forma de e-book, onde você vai ter os passos, você vai entender tudo isso que eu falei para você, está tudo lá. Como você vai ajudar o seu corpo a vencer o sedentarismo, passo a passo. Esse guia ele vai estar disponibilizado para venda. Mas claro que você, por estar aqui, por disponibilizar o seu tempo e por querer realmente ser diferente e dar esse passo super importante para sair do sedentarismo, e quem me acompanha no blog, quem me acompanha na minha página, sabe do que eu estou falando, da importância do movimento, da importância de você se afastar das doenças crônicas. Agora, somente agora, para quem está aqui, eu vou disponibilizar isso, vai um e-mail para vocês, que a gente vai começar a vender isso para vocês. Esse preço ele não vai ficar por muito tempo, é só para vocês mesmo. Ele vai custar R$ 29,90. E como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar como um guia, ele vai ter vídeos que vão explicar para você como você usa esse material. E uma outra opção, que é você comprar um guia, usar esse guia com o vídeo e mais alguns vídeos de exercício que vocês vão receber todas as informações por e-mail. Mas o importante é que para você que está aqui acompanhando e prestigiando esse treinamento, essa palestra, ele vai sair por R$ 29,90. Ok? Bom, eu vou agora abrir para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente bater um papo agora com vocês. Eu só vou mudar a tela aqui de novo para a gente poder acessar o chat, para a gente poder bater esse papo. Voltamos. Então, se alguém tiver alguma pergunta. Vamos lá, gente, pode perguntar. A gente responde, se tiver alguma dúvida do que a gente conversou, se tiver alguma pergunta que você tem interesse em saber. Bom, tem como disponibilizar o e-mail aqui para poder fazer alguma pergunta, alguma coisa assim? Se a pessoa... Então, a gente pode fazer assim também. A gente vai mandar um e-mail, né, e vocês podem fazer essa pergunta para nós e a gente responde para vocês através de e-mail também. Pessoal, muito obrigado por participar dessa palestra. Vocês vão receber esse e-mail e todas as perguntas que vocês tiverem, nós vamos responder prontamente, né? Óbvio que assim que possível. Então, eu vou me despedir agora, vou agradecer a presença de vocês, pedir desculpa por esse início meio tumultuado, que realmente quando tem essa coisa de tecnologia, quando tem que depender de sinal de internet, a coisa se complica um pouquinho, porque foge do nosso controle, certo? Então, muito obrigado e até o próximo Hangout. Tchau, muito obrigada, até a próxima.